Eu acredito que se tem um segredo para sucesso na minha vida é submissão. Sou pastor Daniel, eu moro aqui em Taubaté, faz parte da equipe da Igreja Batista Nova Vida e faz aqui em Taubaté 10 anos e 51 anos total no Brasil. Quando eu tinha cerca de 12 anos de idade, eu perguntei para minha mãe, por que eu não posso participar na ceia do Senhor? E ela falou, você precisa ser salvo primeiro. Resposta certa. Algum tempo depois disso, em casa, eu aceitei Jesus Cristo, orei, sabia todas as respostas porque cresci na igreja. E fui batizado. Mas com 15 anos de idade, eu comecei a ter sérias dúvidas acerca da salvação. E numa quarta-feira à noite, depois o culto, quando o pastor estava encerrando a culto em oração, eu orei, eu pedi a Jesus Cristo para me salvar. Eu coloquei minha fé nele, arrependi e confiei nele. E eu fui salvo com 15 anos de idade. Quando eu estava no colégio, eu queria ser um engenheiro civil. Meu pai era um engenheiro civil e meus outros dois irmãos mais velhos eram engenheiros também. E eu queria seguir na tradição da família e ser um engenheiro. Então eu estava estudando, planejando de ir para a faculdade, a universidade para ser um engenheiro civil. Mas durante esta época, eu frequentei uma conferência de missões. E o pregador deu-nos um desafio. Se Deus chama você para ser um missionário, você iria aceitar? E eu falei, não sei. Bem, realmente, por favor, deixe-me ser um engenheiro, mas se você quer que eu seja um missionário, eu aceito. Algum tempo passou e eu senti que Deus queria eu entrar no ministério de tempo integral. Contei para meus pais, voltando da igreja um domingo cedo, e nós regozijamos juntos, mas eu não sabia se era para ser um pastor, trabalhar com jovens, de ser um missionário, eu não tinha a mínima ideia. Então eu fui para a faculdade cristã e para estudar para o ministério. E um ano, enquanto eu estava lendo a Bíblia capa a capa, eu cheguei na Gênesis capítulo 12, onde Deus chamou Abraão para deixar seu país e ir para uma outra que ele não conhecia. Então Deus falou comigo que eu devo ser um missionário. Eu aceitei. Mas eu não sabia onde. No próximo ano, eu estava lendo a Bíblia mais uma vez, cheguei em Gênesis capítulo 12 e capítulo 13, e fala que Abraão foi para o sul. E a palavra sul foi impressionado na minha mente. E eu sabia que esse tinha alguma coisa a ver com o país, mas eu não sabia o que era. Continuando a ler a Bíblia, eu cheguei nos profetas e a frase as ilhas do mar é mencionado algumas vezes. E este também foi impressionado sobre meu coração. Eu sabia que este tinha alguma coisa a ver com o país onde eu deveria ser um missionário. Bem, voltando um pouquinho, quando eu estava no colégio, eu tinha um intercâmbio de alunos para Quito, Equador. E então eu tinha um interesse no América do Sul. E eu aprendi que o Brasil falava português e eu pensava que naquela época todos os outros países em volta do Brasil
falava espanhol, não é verdade tudo isso, mas eu pensei isso. Então, um dia eu estava andando na escola e Espírito Santo falou comigo que Brasil era a ilha de linguagem na América do Sul. E eu tinha certeza que Brasil foi ao local que Deus queria eu servir Ele como missionário. E eu aceitei este. Realmente, eu não tinha um choque cultural, eu não tinha problemas. A gente foi para São Paulo, cidade grande, e eu cresci perto da cidade de Chicago. Eu tinha uma família que amava Deus, meus pais amavam Deus, servia Ele. Eu cresci numa igreja muito boa e realmente era o que Deus queria eu fazer. E eu submeti à vontade dele, mesmo não sabendo a língua, não conhecendo ninguém aqui, confiava em Deus que este era o local que Ele queria que eu servisse. Sim, eu tinha a dificuldade com a língua, ainda tenho a dificuldade com a língua, mas a única coisa que talvez criou um certo desconforto, uma coisa em que eu estranhei com o Brasil, era a quantidade de burocracia que tem aqui no Brasil. Até ainda hoje eu tenho algumas dúvidas com este, mas fora disso, eu e minha esposa, a gente não tinha problemas de adaptar, de relacionamento com outras pessoas. Talvez o momento mais marcante no ministério era a segunda vez que eu tinha um pedra no rim. Foi a segunda vez, primeira vez eu não sabia o que estava acontecendo, mas a primeira vez me levou para ponto-socorro, me deu injeção, passou a dor. Segunda vez eu sabia o que era, eu estava com muita dor, mas minha esposa não estava em casa e eu estava esperando ela voltar, estava em cima da cama, enrolado numa bola, com a testa na colchão, esperando ela. E eu falei isso. Obrigado, Deus. Obrigado. Não, eu estava um hipócrita, num sentido. Porque eu não estava dizendo, eu gosto disso, eu não gostei. Mas o que eu estava dizendo para ele é que eu aceito isso. Eu não vou virar minhas costas ao Senhor. E Deus me deu uma grande alegria quando eu aceitei esse momento. Então, parece não sei se a palavra certa é paradoxo, mas no momento em que eu estava sentindo o dor mais intenso da minha vida, foi um tempo em que eu cheguei bem perto a Deus. E este tem me ajudado através dos anos, e eu dou graças a Deus para as 6 vezes que eu tinha pedra no rim. Está muito bom. Talvez o momento mais difícil, e eu tinha poucos momentos, foi por causa de um mau entendimento. Eu estava pensando uma coisa e eu não entendi o que realmente era o desejo de uma outra pessoa. Então eu reagi honestamente, mas de uma maneira errada.
E eu tinha um outro missionário que realmente me criticou face a face, me colocou na parede em frente de outras pessoas. E então eu senti humilhado, mas eu podia perceber que tinha razão. Mas aquela experiência foi muito desagradável, porque uma certa comunhão, um certo relacionamento foi quebrado, que demorou alguns anos para ser reconstruído. Então, de ser mal entendido e criticado, colocado embaixo, talvez foi um dos momentos mais difíceis na minha vida. Eu acredito que se tem um segredo para sucesso na minha vida é submissão. E eu marco para meus pais, em que eles me criou de uma forma que não me provocou a ira. E eu aprendi de ser submisso aos meus pais, de obedecer eles. Eu fui submisso aos pastores. Eu estava submisso, não perfeitamente. Eu fiz muita coisa errada com criança e jovem. Não era o melhor aluno, mas eu aprendi muito sobre submissão. E eu sempre queria fazer a vontade de Deus. Eu sabia que a vontade de Deus é a melhor coisa no mundo fazer. Então, não foi difícil, em geral, para ser submisso. Sim, é muito difícil, mas, em geral, Deus me deixou eu ser criado numa forma em que foi mais fácil de ser submisso do que muitas outras pessoas. Então, minha submissão, sim, tem sido uma bênção na minha vida e na vida dos outros. Outras pessoas talvez não são tão submissos a mim, mas eles talvez podem ganhar mais galardões do que eu, vendo a mudança de rebeldia a um ponto de submissão. Então, eu dou graças a Deus pelo o que eu aprendi como criança, no colégio, etc, etc. É fácil, era mais fácil para mim do que muitas pessoas, mas não é fácil, não. Talvez a coisa que recentemente tem sido uma grande bênção para mim é de reconhecer que Deus nos ama e deseja nossa alegria. Ele quer nossa alegria mais do que a gente quer. Jesus Cristo veio para dar vida e com abundância. Ele quer nossa felicidade. Ele nos criou que quando a gente obedece a Ele, a gente vai ser feliz. Então, nós devemos reconhecer que os mandamentos, as convicções, os padrões, as dificuldades, e tudo isso é para o nosso bem. Romanos 8:28 fala que e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Tanto faz o que acontece. Deus quer usar este para nos edificar. Ao outro lado, Satanás quer usar este como a tentação para nos destruir. Então, nós devemos ficar firmes
não olhando nas circunstâncias, não olhando para nossas falhas, não olhando para nossas expectativas que não foram realizadas, mas entendendo que Deus nos ama e quando a gente reage na maneira que Ele deseja, nós vamos encontrar felicidade. A gente nunca precisa gostar de coisas, mas a gente precisa aceitar e buscar fazer a vontade de Deus, de ser um homem fiel a Ele.